Iniciado. Bom, declaro aberta a 43ª reunião ordinária do Conselho Superior do dia 14 de fevereiro de 2023. Vou iniciar cumprimentando o excelentíssimo senhor corregedor-geral, doutor Mutaurice Alquete de Souza. Cumprimento também nossa secretária, conselheira doutora Tatiana Vigiane Bicudo, na pessoa de quem peço vênia para cumprimentar os demais conselheiros presentes. Aqui pela ordem de votação, doutor Saad, doutor Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte e doutor Calil. Conferido, bom, o segundo item da pauta aqui é a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Eu indago se todos estão de acordo com a ata que foi encaminhada previamente. Sim. E assim sendo, então, declaro aprovada a ata da reunião anterior. Eu não tenho comunicações a fazer. Eu não sei se a secretaria teria alguma nesse momento. Sim, a comunicação do falecimento da senhora Lourdes Rasteiro Rodrigues, esposa do doutor Aldson Melo Rodrigues, procurador de justiça aposentado. O falecimento se deu dia 10/2/2023. Aí nós estamos propondo, então, o voto de pesar. Sim, podemos, então, aprovar o voto de pesar. Sim. Está aprovado. Então, vamos passar para o próximo item, que são as comunicações dos conselheiros. Com a palavra, a doutora Tiana. Pois não. Excelentíssimo doutor Marsura, presidente dessa sessão, digníssimo senhor corregedor, doutor Mutauri, caros colegas componentes desse conselho, doutor Saad, doutor Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Calil, a quem saúdo. Saúdo também os colegas que nos assistem virtualmente e nossos servidores que possibilitam a realização dessa mais uma reunião. Eu gostaria de me manifestar no sentido de parabenizar os colegas da banca, da última banca de concurso, a doutora Jaqueline, Mara Lorenzetti Martinelli, doutor Luiz Salles Nascimento, Marco Antônio Marcondes Pereira, Walter Ishida, os representantes da magistratura, desembargador Roberto Maia Filho e desembargador Álvaro Augusto dos Passos, e os representantes da OAB, a doutora Juliana Bonacorsi e Palma, e o Marco Augusto Pérez, pelo término do concurso, que se deu na última sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023, com a aprovação de 126 novos colegas. Conforme dados publicados no site do MP, foram aprovados 55% de homens e 45% de mulheres, 4 pessoas com deficiências e 28 pessoas autodeclaradas pretas ou pardas. Certamente, essa seleta banca bem selecionou os melhores candidatos para compor os nossos quadros, depois de um extenuante trabalho que se iniciou em março com a preparação das questões para a prova preambular, encerrando-se na última sexta-feira. Os resultados do concurso comprovam que o Ministério Público cumpre seu papel constitucional de inclusão ao obedecer os dispositivos das leis de cota racial e de pessoas com deficiências. Temos observado, tanto nas universidades públicas, como nas instituições, assim como o Ministério Público, que essa política de inclusão se mostra acertada, na medida que integra as instituições pessoas com realidades e olhares díspares, permitindo com que analisemos os problemas sociais de uma forma mais transversal, sem preconcepções. A sociedade, que é para quem prestamos nossos serviços, somente tem a ganhar com isso. Assim, mais uma vez, parabenizo os colegas da banca pela excelência do concurso. Essa manifestação que eu gostaria de dizer. Agradeço e desejo uma boa reunião a todos. Obrigado, doutora Tatiana. Então, agora vou passar a palavra ao doutor Saad Maslum. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimento Vossa Excelência, doutor Jurandir Marsura, que ora preside esta sessão,
Cumprimento também o eminente corregedor-geral, doutor Motauri, a doutora Tatiana, secretária deste egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Cumprimento também o doutor Juliotti, doutor Marco Antônio, o eminente colega Antônio Carlos da Ponte, doutor Calil, e desejando a todos uma ótima reunião. Aliás, cumprimento também a todos os integrantes do Ministério Público, os que nos assistem e aqueles que permitem a realização desta sessão. Eu também parabenizo os colegas que participaram da banca examinadora, faço minhas palavras da doutora Tatiana. Realmente, a banca se mostrou bastante apta, não é, a trazer novos colegas para o nosso Ministério Público. Quero também trazer uma questão que vem preocupando a todos nós, em especial o Estado de São Paulo, que diz respeito ao aumento evidenciado da criminalidade no Brasil, especialmente no Estado de São Paulo. O aumento de crimes como homicídio, estupros, sequestros, roubos, tem aumentado bastante, segundo uma divulgação que foi feita recentemente pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Moradores também, os noticiários têm registrado que moradores do centro de São Paulo se assustam, estão bastante assustados com o aumento da criminalidade e cogitam abandonar a região. Esse é um título de uma das matérias de um jornal aqui de São Paulo. E não é para menos, porque realmente até mesmo o site do Ministério Público, um e-mail que nós recebemos também dá conta da possibilidade de assaltos no entorno do prédio do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição incumbida não só de defesa do regime democrático, mas também dos direitos do cidadão. E um deles, um dos mais importantes direitos do cidadão, é o direito à segurança pública, que é fornecido pelo Estado. E o Ministério Público deve ser não apenas um mero coadjuvante, mas o protagonista do enfrentamento dessa alta criminalidade, esses crimes graves que mencionei. O Ministério Público precisa atuar, precisa agir, precisa ter um registro de tudo o que está acontecendo, dos graves crimes que estão acontecendo e fornecer toda a sua força para combater e debelar essa alta criminalidade. Então, essas são as minhas palavras e desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad. Compartilho da sua preocupação e também subscrevo as palavras ditas pela conselheira Tatiana, também em relação à banca de concurso. Dando prosseguimento, com a palavra o conselheiro doutor Pedro de Jesus Juliotti. Boa tarde a todos. Na pessoa do doutor Jurandir Marsura, que ora preside esta reunião, saúdo todos os componentes desse egrégio conselho, saúdo também todos os colegas que nos assistem e os nossos valorosos funcionários, sem os quais essa reunião não se realizaria. Acompanho também a manifestação da doutora Tatiana, parabenizando todos os colegas aí que atuaram aí na banca de concurso, né? Ficaram uma dedicação praticamente exclusiva por um longo período, um trabalho árduo que merece aí que sejam, sim, de fato reconhecidos pelo brilhante trabalho. A questão criminal sempre foi prioritária na minha carreira, até porque atuo na Procuradoria Criminal. Ao tomar conhecimento das estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública, eu fiquei extremamente preocupado. Para que os senhores tenham conhecimento, homicídio doloso, nós tivemos 53 em novembro, só na capital, são dados da capital, que eu colhi do site da Secretaria de Segurança Pública. Foram 53 em novembro e 63 em dezembro. Roubo,
12.541 em novembro, 13.174 em dezembro. Roubo de carga, 261 em novembro, 271 em dezembro. Roubo de veículo, 1.657 em novembro, 1.681 em dezembro. Latrocínio, 6 em novembro, 7 em dezembro. Tentativa de homicídio, 53 em novembro, 66 em dezembro. Extorsão mediante sequestro, que é uma estatística trimestral. No primeiro trimestre de 2022, 5. Capital, estou falando só da capital. No segundo semestre, 7. No terceiro semestre, 17. No quarto semestre, 15. Tráfico de entorpecente, 931 no primeiro trimestre, 1.089 no segundo semestre, 1.028 no terceiro trimestre, e quarto, 791 no quarto trimestre. Então, não há dúvida que houve um crescimento muito grande da criminalidade, não só na capital, e esses dados que eu mencionei são exclusivos da capital, mas em todo o estado e quiçá em todo o Brasil. Daí porque subscrevo, a oportuna manifestação do conselheiro Saad e entendo que o MP deve sim intensificar a sua atuação no combate à criminalidade. Era essa a minha manifestação, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Então, vou passar a palavra agora ao conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Com a palavra, doutor Marco. Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente, doutor Jurandir Norberto Marsura. Cumprimento Vossa Excelência, hoje presidindo esta sessão. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa digna secretária, doutor Maurício Oquete de Souza, nosso digno corregedor-geral, excelentíssimos conselheiros, doutor Saad, doutor Giuliotti, doutor da Ponte, doutor Calil, digno corregedor que já saudei, e também saudando a todos os nossos servidores e colegas que nos assistem. No primeiro momento, eu queria aderir integralmente à manifestação trazida pela nossa digna secretária, com os cumprimentos em relação à banca de concursos, cumprimentos em relação aos colegas aprovados, e cumprimentando também pela forma seleta da escolha dos nossos novos colegas. Também gostaria de aderir à manifestação do Dr. Saad Mazlum, reiterada pelo Dr. Pedro Jesus Giuliotti. É fato que o Ministério Público, senhor presidente, dignos conselheiros, que o Ministério Público deve atuar em todas as vertentes, na saúde pública, na segurança pública, que, como muito bem lembrado pelo Dr. Saad, quando se encontrava no órgão especial, segurança pública não pode ser um núcleo fechado com relação ao poder de polícia do Estado. Segurança pública envolve uma política de direitos humanos, envolve uma política de saúde pública, como nós vemos em relação à Cracolândia, como envolve também todos os setores que o Ministério Público deve atuar por força de obrigação constitucional. Agora, de outro lado, sempre interpretei que o Ministério Público, sempre assim entendi que o Ministério Público sempre foi capitaneado pela área do direito penal, pela área de combate à criminalidade, notadamente em relação à criminalidade organizada, como nós temos os GAECOS assim atuando. Entretanto, os dados apresentados, aderindo à manifestação do Dr. Saad, mais uma vez, e trazida pelo Dr. Giuliotti, em conversa recente com os colegas da Barra Funda, verifiquei que os casos de sequestro, desde 2019, cresceram 409%. E os casos de sequestro assim tratados, como hoje é reconhecido como os golpes do PIX, na verdade acabam se transformando em extorsão mediante sequestro. E esse número, por óbvio, ele vai cair em relação às promotorias criminais da Barra Funda. As promotorias criminais no interior do Estado, que acabam se tornando, senhor presidente, digno corregedor, digna secretária, demais conselheiros, acaba se tornando um trabalho hercúleo em audiências que acabam se prolongando por mais de uma tarde.
ouvindo-se vítima, ouvindo-se testemunhas, colhendo-se, às vezes, depoimentos de várias pessoas nas quais houve esses saques, essa relação ao PIX. Isso me traz uma preocupação muito grande que o Ministério Público, embora tenha e venha se posicionado em diversas causas sociais, em diversas relações difusas e transindividuais, me parece que o crime vem sendo uma forma quase que subsidiária da nossa atuação, quando deveria ser o combate à criminalidade a principal, a primordial e não a única atribuição do Ministério Público. Mas aqui pediria, e sei que o nosso corregedor, nosso digno corregedor, ele é pautado essencialmente pelo bom senso, pela razoabilidade, a forma que Vossa Excelência vem conduzindo a corregedoria, mostrando que a corregedoria é muito mais um órgão de orientação do que um órgão punitivo. Eu rogaria a Vossa Excelência que, em relação aos colegas da Barra Funda, que efetivamente vêm sendo sobrecarregados pelo número de flagrantes em relação a estes chamados sequestros, que acabam sendo roubos ou extorsões mediante sequestro, e que hoje vem se sobrecarregado com audiências e, por conta disso, muitas vezes, acabando ou se sacrificando na vida pessoal, mas deixando alguma coisa, deixando algum trabalho, sem talvez a dedicação que deveria merecer, mas, entretanto, uma dedicação que é efetivamente prejudicada por conta desse número crescente que, realmente, como trazido pelos ilustres conselheiros, é um número que nos assusta e nos assusta bastante. Por consequência, ou para finalizar, digno presidente, eu somente gostaria de fazer mais um único registro, que ontem, atentando para os jornais, o que me chamou a atenção foi a Sabesp. Na Avenida Eliseu Guilherme, constantemente, toda a pista é obstruída, com verdadeiras crateras, assim denominadas e reconhecidas, fazendo com que essa avenida seja reconhecida como queijo suíço. 95% das multas de 2022 foram aplicadas em relação à Sabesp. Em 45 dias, 84 multas no valor de 4 milhões por obras mal feitas e danos viários até esse momento. 1.847 multas, totalizando 90 milhões. E o que me trouxe mais espécie, a Sabesp não pagou nenhuma. Ela está recorrendo e dizendo que vai devolver num acordo com a prefeitura isso com um recapeamento de obras, que nós já estamos vendo que é um recapeamento de péssima qualidade. E o que me chama a atenção, digno presidente, dignos conselheiros, digno corregedor, digna secretária, é que nenhuma dessas multas foram pagas. E o que se estabelece? Vamos recapear para cair de novo, fazendo que o lugar seja conhecido como queijo suíço e esse prejuízo viário. De um outro lado, nós estamos falando aqui em crescente criminalidade. Eu queria tentar a Vossas Excelências, pela fome, senhor presidente, pela fome, senhores conselheiros, aqui do lado, na lateral da Faculdade de Direito lá São Francisco, onde o Ministério Público, ao atravessar para cá ou vir para cá, nós temos visão direta da nossa porta em relação à miséria, em relação à fome que nós temos observado. Pessoas famintas, sendo que a cada 4 em 10 comem, no máximo, 1 ou 2 vezes por semana. Seres humanos morrendo de fome e que nunca tiveram o chamado cartão bom prato, porque a rede de rua se encontra fechada. Então, eu digo, se na frente do Ministério Público nós estamos vendo pessoas que estão literalmente morrendo de fome. E a necessidade de uma intervenção, a necessidade de uma busca de políticas públicas diante dessa omissão verificada pelo Estado, dentro da área de direitos humanos e preceitos fundamentais, a quem nos compete também tratar. São essas observações, esses comunicados que eu queria trazer a Vossa Excelência, cumprimentando a todos os conselheiros, digno corregedor, digna secretária, e desejando uma ótima sessão a todos nós. E uma excelente semana. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marco Antônio, pelas suas palavras. E, na sequência, o
Concedo a palavra ao conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria inicialmente de saudar a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar aos colegas que integram este Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, aos colegas que acompanham a presente sessão, assim como aos nossos colaboradores. Inicialmente, eu quero aderir aos cumprimentos lançados pela nossa secretária, doutora Tatiana, aos integrantes da última banca de concurso de ingresso à carreira do Ministério Público, pelo trabalho de excelência realizado e que chegou a termo de uma forma altamente competente. Quero também aproveitar para cumprimentar de uma forma muito efusiva os 126 novos colegas que passam a integrar o Ministério Público de São Paulo, desejando a cada um deles uma carreira exitosa, uma carreira que seja marcada pela honradez, pela competência e pela independência e afastamento dos poderes constituídos. Porque a força do Ministério Público está exatamente na nossa independência, na força da nossa caneta e na atuação voltada exclusivamente ao interesse público e aquilo que é disposto no corpo da própria lei. Eu quero também fazer coro às preocupações que foram lançadas pelos conselheiros Saad, Giuliotti e Marco Antônio. Hoje, o que nós observamos é que os colegas que atuam na área criminal, nas promotorias criminais e nas promotorias do júri, todos eles são colegas que trabalham no anonimato. E é graças a esse anonimato que a nossa instituição ela é respeitada, ela é considerada e é visualizada ainda como o último refúgio, principalmente dos mais simples, porque nós não podemos esquecer que a esmagadora maioria das vítimas de crimes são pessoas pobres, são pessoas excluídas socialmente, são pessoas que não têm acesso a serviços básicos que devem ser fornecidos pelo Estado. Então, esse trabalho dos promotores da Barra Funda, dos promotores criminais do interior, dos fóruns regionais, o trabalho dos promotores do júri, eles precisam ser, na verdade, reconhecidos. Nós estamos aqui no Conselho há quase 1 ano e meio, e eu não me recordo de nenhum voto de louvor lançado a um promotor criminal ou a um promotor do júri por ter passado uma noite em claro ou por ter trabalhado de forma absolutamente anônima, mas levando adiante os valores do Ministério Público. E está na hora de reconhecer o trabalho desses colegas. Então, é fundamental que as promotorias criminais e as promotorias do júri sejam incrementadas, sejam fortalecidas e, principalmente, estruturadas. Porque a área criminal, como bem foi colocado aqui pelos colegas que me antecederam, ainda é a menina dos olhos do Ministério Público. É ela que, na verdade, identifica com muita clareza o verdadeiro promotor de justiça. É bem verdade também que hoje nós temos uma atuação destacada na área de interesses difusos e coletivos. E isso se deu nos últimos 30 anos, uma atuação que também é devida ao trabalho proeminente, ao trabalho propositivo levado adiante pelos nossos colegas. Mas me parece que o aumento preocupante desses índices de criminalidade nos convida à reflexão e, principalmente, a olhar de uma forma muito crítica e uma forma preocupante em relação à estrutura das nossas promotorias criminais. Então, fica aqui feito o registro. Eu quero também, senhor presidente, eu recebi a informação por intermédio da imprensa de que seria aberto amanhã um novo concurso de ingresso à carreira do Ministério Público. O Conselho não foi informado sobre isso na última sessão. Eu fiquei sabendo, na verdade, em virtude de divulgação que foi feita por outros colegas e por fatos que foram noticiados.
A partir do momento que será aberto um novo concurso de ingresso à carreira do Ministério Público, é importante registrar que quem escolhe a banca de concurso é esse Conselho Superior. Aliás, o artigo 5º da Lei Complementar número 734/93, artigo 52, perdão, não artigo 5º, ele diz que compete ao Conselho Superior do Ministério Público a escolha de 4 procuradores de justiça titulares e 3 procuradores de justiça que serão suplentes. Nós já tivemos oportunidade de discutir nesse conselho a necessidade de que a escolha da banca se dê da forma mais transparente possível. Nesse sentido, eu quero lançar um requerimento para que na próxima pauta da reunião do Conselho, na pauta da próxima reunião do Conselho, seja colocado como um dos tópicos de discussão exatamente a abertura de um aviso aos procuradores de justiça que tiverem interesse em participar da banca de ingresso à carreira do Ministério Público. Me parece que seria muito importante que fosse feito um aviso, tal como é feito em relação ao 5º Constitucional, e os colegas que tiverem interesse, as procuradoras e os procuradores de justiça, de fazerem parte da banca, possam se inscrever dentro de um prazo fixado por esse conselho, possa haver também um prazo para eventual desistências e, posteriormente, aí sim, em uma reunião regular deste colegiado, serem escolhidos os integrantes da banca. Quero deixar muito claro que não consiste em constrangimento algum a oportunizar que o colega possa se inscrever para participar de uma banca de concurso. Isso não é uma cápsula de minúcios. Todas as vezes que nós concorremos a um cargo na administração superior, isso é levado ao conhecimento da classe. Então, me parece que é muito importante que a classe tenha ciência daqueles que se dispõem a integrar uma banca de concurso e possa acompanhar com publicidade e transparência a escolha que venha a ser feita por parte desse Conselho Superior. Então, meu requerimento é no sentido de que na próxima reunião do Conselho seja pautado essa matéria, ou seja, a necessidade de um aviso que venha a ser expedido pelo Conselho Superior, destinado às procuradoras e procuradores de justiça que tenham interesse em integrar a próxima banca de concurso de ingresso à carreira do Ministério Público de São Paulo. Então, são essas, senhor presidente, as minhas considerações. Obrigado, doutor Ponte. Eu indago a doutora Tatiana se gostaria de se pronunciar a respeito dessa questão levantada pelo conselheiro Ponte. A respeito do edital do concurso, eu não tenho conhecimento se vai ser divulgado amanhã. Acho que o doutor Moutauri, que faz parte do órgão especial, vai querer fazer algum esclarecimento. Senhor presidente, com a licença do doutor Calil, se me permite, a gente inverte a ordem aqui, doutor Calil, sem problema. Vossa Excelência, eu agradeço, né, mas gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, doutor Jurandir Norberto Marsura, nosso presidente, a nossa secretária, a doutora Tatiana, e em nome de Vossa Excelência, a todos os demais eminentes integrantes desse colegiado, assim como todos os demais integrantes do Ministério Público, nossos servidores que nos permitem aqui, nos dão suporte para essas reuniões. Eu não tenho particularmente nenhuma comunicação, senhor presidente, mas apenas em face do levantado pelo doutor Ponte, eu gostaria, esses dois questionamentos, eu gostaria apenas de prestar um esclarecimento e um segundo, uma sugestão, né, não sei se o doutor Ponte aderiria a ela, acerca da questão do edital para inscrição dos candidatos. Quanto ao concurso em si, amanhã há, o nosso presidente sabe, uma sessão extraordinária do órgão especial e na pauta há 2 temas apenas. E um desses temas é justamente um pequeno ajuste no regulamento do concurso. E sem esse ajuste não haverá abertura, né? Então a abertura não se dará amanhã, mas sim, possivelmente, a análise e eventual aprovação dessa alteração, que é algo consensual, não há nenhum tipo de polêmica, o que eu saiba, no órgão especial. A partir, sim, dessa alteração, publicada essa alteração, que deverá ocorrer aí, creio eu, até o final da próxima semana, somente a partir disso, então, é que haverá aí a viabilidade do lançamento do edital de um novo concurso. Quanto à questão
de publicação de um aviso para que os procuradores e procuradoras se inscrevam para compor a banca, eu já antecipei, já disse e reitero aqui agora que eu sou francamente favorável a isso, né? Eu já fiz isso na gestão do conselho anterior, da qual participei, fui inclusive proponente dessa publicação de listas de inscrição, mas aqui eu apenas a guisa de termos aqui uma escala temporal que vem do seguinte, né? A banca é indicada após o término da inscrição dos candidatos, né? Porque, eventualmente, a pessoa, o colega se candidata ali à banca e, de repente, percebe que um primo direto seu está inscrito no concurso, ou alguém que é amigo íntimo, seu amigo íntimo está inscrito no concurso, e isso inviabilizaria a sua candidatura. Então, eu penso, se o doutor Ponte assim concordar, os demais colegas também, senhora secretária, que nós poderíamos, na próxima sessão, né, pautarmos a aprovação dessa inscrição. Né? Ou seja, a aprovação de que no próximo concurso haverá abertura de um edital para que os interessados, os colegas interessados em participar da banca possam se inscrever. Né? Mas que a efetiva publicação desse aviso, então, ocorra ao oportuno tempo e quando do término do período de inscrição dos candidatos aí ao próximo certame. Não sei se o doutor Ponte concorda, se os demais colegas concordam, mas a proposta é essa, que então pautemos essa aprovação, haverá, sim, a publicação de edital conclamando os interessados para que se inscrevam, porém esse edital ficará aí, né, será postergado para o momento oportuno de fase de indicação da banca que sucede ao término da inscrição dos candidatos. Senhora secretária, senhor presidente, são essas considerações. Ao Vitor, a todos, uma excelente sessão. A doutora Tatiana gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu ia fazer somente essa observação de que normalmente a gente tem que aguardar as inscrições para daí nomear os membros da banca, mas eu acho que de qualquer forma a gente pode pautar para a próxima reunião, que será no dia 28, a discussão da forma de chamamento da banca, se por inscrição ou não. Então acho que isso já pode ser pautado até para quando encerrarem as inscrições a gente já ter discutido o tema e a forma como será feito. Não me oponho. Se todos concordarem, a gente pauta, então, para o dia 28, porque a próxima terça-feira é a terça-feira de Carnaval. Perfeito. Senhor presidente, eu não me oponho à sugestão feita pelo doutor Motauri, me parece que não há dificuldade alguma, muito pelo contrário. O que me preocupa aqui é que essa matéria seja pautada para a próxima reunião. E, a partir daí, sendo deferido por parte do Conselho, sendo aprovada essa proposta no sentido de que a banca ela seria escolhida depois que fosse publicado um aviso por parte do Conselho, oportunizando a todos os colegas procuradores de justiça a inscrição, não haveria problema algum. Terminadas as inscrições dos candidatos, sairia o aviso. Mas o que me parece importante, não haveria nenhuma dificuldade de realmente isso ser discutido na semana que vem, no dia 28, e é esse o encaminhamento da minha proposta também, no sentido de que seja aprovado seja avaliado esse modelo que eu faço menção agora, ou seja, publicação de edital, inscrição de procuradores, prazo de desistência e escolha da banca. Não é? Então, me parece que haveria, pelo que foi colocado pelo senhor corregedor e pela senhora secretária, não haveria problema algum, então fica feito esse pleito aqui, eu reitero esse pleito. Só para constar não sei se o senhor concorda com esse título para constar da pauta, forma como será feito o chamamento dos membros para comporem a banca de concurso. Na verdade, doutora Tatiana, eu solicito... Não sei se outros terão outras propostas na discussão, por isso que eu pensei num título mais amplo. Na verdade, eu estou apresentando uma proposta no sentido de ser publicado aviso, não é? Um aviso por parte do Conselho para que haja as inscrições e seja obedecido um prazo para inscrição, outro para desistência e a escolha da banca. Então, o que eu estou propondo é um aviso, não é? Ou seja, um aviso para que oportunize a todos a possibilidade de inscrição no concurso. Na banca de concurso, perdão. Não. Eu acho que não haverá nenhum problema, doutor Ponte. Bom, então, dando sequência, eu passo a palavra ao conselheiro, doutor Antônio Calil Filho.
Obrigado pela concessão da palavra. Eu gostaria de saudar inicialmente o nosso presidente em exercício, Dr. Jurandir Norberto Massura. Saúdo também o nosso corregedor, Dr. Montaurício Alquete de Souza. Saúdo a nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Saúdo nossos colegas integrantes desse egrégio conselho, Dr. Saad, Dr. Juliotti, Dr. Marco Antônio e Dr. Ponte. E também cumprimento os colegas que acompanham essa sessão e nossos servidores que tornam possível a realização desse trabalho. Eu apenas gostaria de aderir à manifestação da doutora Tatiana no sentido de elogiar o trabalho da banca, o excelente trabalho que foi desenvolvido pela banca de ingresso ao concurso do Ministério Público, e dizer que é uma satisfação receber os novos integrantes que no momento em que a presença deles será muito necessária para permitir o bom desempenho e a boa prestação do serviço e o atendimento ao interesse público. Então, é nesse sentido que eu me manifesto. Obrigado. Obrigado, doutor Calil. Eu indago agora a doutora Tatiana. O próximo item da pauta já seria a sessão administrativa? Sim, na sessão administrativa, ao item pautado com parecer favorável, voto favorável do Dr. João, que hoje não está presente, para que o Dr. Yuri Fisberg, 5º promotor de Mauá, possa residir fora da comarca. Eu consultei o voto do Dr. João, ele foi favorável, porque o colega pretende residir a 50 quilômetros da comarca, já há o parecer favorável da corregedoria. Então, nesse sentido, o doutor João foi favorável a esse pedido do colega Yuri Fisberg. Se todos concordarmos, proponho a aprovação desse voto. Perfeito, podemos considerar aprovado. Parece que tem um item extra pauta também, né, doutora Tatiana? Entrou também um item hoje mesmo, eu passei pelo Teams para os senhores, um pedido da doutora Helena Cecília Diniz Teixeira Calado Tonelli, 16ª Promotora de Justiça de Sorocaba, e se trata de um pedido de autorização para afastamento das funções para frequentar curso no exterior. A doutora Helena solicita o afastamento das suas funções para participar do curso Cybercrimes, Investigações de Cybercrimes, no período compreendido entre 20 e 24 de fevereiro de 2023. O protocolado é o 26.627/23 e o número C é o 29.0001.00266-27/2023/28. Houve um parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público para que ela possa se afastar. Ela não tem nenhuma causa de impedimento nesse afastamento, o serviço não está atrasado nem outra qualquer causa que a impeça de se afastar, então o parecer da Corregedoria foi favorável. E analisando o pedido também, eu postulo pela sua aprovação, no sentido da gente deferir o afastamento dela entre os dias 20 e 24 de fevereiro para participar, então, desse Cybercrimes Investigation. E depois, voltado, que ela cumpra o que vem disposto nos artigos 170, parágrafo 1º, incisos 17, a linha A e B, e 175, inciso 1º, do ato 005 de 94, ou seja, apresentação de relatório das atividades realizadas para o conhecimento do Conselho. Senhor presidente, senhora secretária, só se me permite, a guisa até de informações complementares, né? Estive lá em correição no GAECO de Sorocaba, a colega, ela integra o GAECO sem prejuízo às atribuições normais, inclusive ela é secretária da Promotoria Criminal e atua no GAECO, está sobrecarregada. Ela me informou, né, um curso que tem tudo a ver com as funções investigativas, notadamente aquelas inerentes ao GAECO, e eu mesmo a instruí a realizar esse pedido, né, e então, nesse sentido, a manifestação é de concordância da Corregedoria né, como uma forma até de incentivo ao interesse e à dedicação da colega aos serviços feitos à instituição. Ok, muito obrigado. Então, acho que podemos considerar aprovado, né, esse item da pauta. Doutora Tatiana, agora o próximo item, dando sequência aqui, seriam as comunicações sobre o movimento da Secretaria? Sim, só o aviso de protocolados publicados até o dia 7/2/2023, foram 410 protocolados publicados, e as distribuições
até o dia 10/2/2023, foram 404 protocolados distribuídos. Essas são as comunicações da Secretaria. Correto. Então, eu acho que a sessão administrativa já está esgotada, né? Podemos encerrar e passar para a sessão plenária? Sim. Presidente, só se me permite, eu vou pedir licença a Vossa Excelência e aos demais eminentes integrantes desse elétrico colegiado para me afastar a partir de agora. Tem um monte de coisas pendentes lá na corregedoria. Desejo a todos, então, uma excelente semana, muita saúde, um excelente prosseguimento de sessão. Tá? E um ótimo carnaval, né? Nós nos veremos. O doutor Jurandir eu vejo amanhã, mas os demais eminentes colegas, né? Um excelente carnaval e até a próxima sessão. Muito obrigado, um abraço fraterno a todos. Obrigado, doutor Motori. Obrigado, um abraço.